Canal 17, eleições 2016. No ar, entrevista especial. Apresentação, Návio Leão. Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, seja bem-vindo a esta série especial que vamos fazer do nosso programa Entrevista Especial com os candidatos a vice-prefeito e a prefeito de Catalão. Nosso convidado de hoje é o candidato a vice-prefeito que compõe chapa com a Camila Campos, do PSOL. Vamos acompanhar agora a trajetória profissional e política do Valdivino Nunes, que está aqui do nosso lado. O primeiro entrevistado desta série do programa Entrevista Especial é Valdivino Nunes, do PSOL. Ele tem 26 anos, já trabalhou como almoxarife, auxiliar de tubulação industrial. Atualmente é estudante do curso de História da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, e trabalha como mototaxista. Começou sua vida política no Grêmio Estudantil do Colégio Polivalente. Já também atuou em vários movimentos sociais da cidade. Se filiou ao PSOL no ano de 2012 e concorre ao cargo de vice-prefeito, compondo chapa com Camila Campos, do PSOL. Valdivino Nunes é o entrevistado a partir de agora do programa Entrevista Especial. Bem-vindo ao Canal 17, tudo bem, Valdivino? Tudo bem, novamente agradecer pelo espaço. Valdivino Nunes por Valdivino Nunes, como você se define? Bom, eu sou um filho de Catalão, um filho da periferia de Catalão, né? Você falava da minha trajetória, trabalhei nas mineradoras, trabalhei no comércio, a gente começou a trabalhar muito cedo, não se tem opção, né? Esse é o projeto de juventude que normalmente é feito para a cidade, né? O jovem pobre em Catalão, ele não tem muitas opções. Ele vai para o comércio, ele vai para a indústria, e eu sou mais um desses, né? Iniciei a minha atuação nos movimentos sociais, ainda no Grêmio do Colégio Polivalente, como você bem lembrou, um colégio que hoje foi militarizado e que toda a estrutura, né, foi desconstruída, né? Dá uma tristeza você entrar no Colégio Polivalente hoje. Participei de vários movimentos sociais, o CA de História, o Diretório Acadêmico da UFG, né? Já tive ligado a movimentos camponeses, a movimentos de ocupação urbana, sempre nas lutas sociais, sempre ao lado do povo, sempre nos movimentos sociais. Bom, hoje você compõe chapa com a Camila, está aí nesse desafio de ser o próximo vice-prefeito de Catalão. Qual a principal diferença entre você e os seus concorrentes? Eu acho que a nossa diferença, a diferença inicial é a origem, né? Os nossos adversários, eles vêm da elite da cidade, né? Eles vêm com grandes oportunidades de estudar nas melhores escolas, de cursar as melhores universidades, né? Eu e Camila não. Eu e Camila, a gente vem de uma outra tradição. A gente é filho dos pobres dessa cidade. Nós somos filhos, né, das pessoas que normalmente são marginalizadas nessa cidade. As pessoas que dependem do serviço público, que dependem do transporte, que dependem da saúde, né, que dependem da educação e que encontra tudo isso de forma precarizada e sucateada de acordo com, né, o bel prazer de cada administração. Agora, Valdivino, você não acha que esse discurso de classe agora, em 2016, pode, de repente, soar um pouco antigo, não? A luta de classes, ela é um processo histórico. As classes, elas sempre estiveram contrapostas, né? E não é diferente em Catalão. Em Catalão sempre tivemos a classe dominante e sempre tivemos a classe dominada, né? Um exemplo de resistência histórica são os irmãos Capingote, o Antero de Carvalho, né? A Senhora do Rio Verde, né? A Caetaninha do Rio Verde. São pessoas que sempre se contrapuseram a essas elites, né? Nós somos, do PSOL, a continuação dessa resistência. E é claro, porque se você for hoje procurar a casa da minha mãe, lá no Pontal Norte, você vai ver a situação que ela vive. É uma situação de marginalização, é uma situação de pessoas que foram exploradas. O meu pai aposentou por tempo de serviço nas mineradoras. Hoje ele recebe um salário mínimo, né? E cuida da irmã, cuida da mãe. Então é bem latente, né? E principalmente nesse momento em que os direitos dos trabalhadores são tão atingidos, a gente vê a Previdência Social ser atingida, a gente vê todos os direitos dos trabalhadores como todos ser atingido. Então acho que é muito pertinente, sim, esse discurso de classe e a população precisa ter noção da grande desigualdade, na verdade ela tem noção da grande desigualdade social. Enquanto umas pessoas conseguem andar nos melhores carros, nos melhores veículos, frequentar os melhores lugares,
A outra só sobra a periferia. E nós viemos dessa tradição da periferia. Por isso nós temos essa capacidade, por isso nós temos essa sensibilidade de entender os problemas sociais. Na sua opinião, Valdivino, qual é o papel que um vice-prefeito tem numa administração? Bom, eu acho que se você pegar o papel da política nacional, os vice-prefeitos, os vices, né, de forma geral, andam desacreditados. Mas no PSOL, né, a prática de construção do PSOL não é uma prática personalista, onde eu apresento o meu nome, onde Camila apresenta o nome dela para bem próprio. Na verdade, nós fazemos parte de um projeto de sociedade, um projeto de transformação social, né? E seja como vice-prefeito, seja como vereador, seja como militante, os vários militantes que nos acompanham e que são a base da nossa candidatura, são quem realmente nos sustenta, quem realmente consegue fazer que essa campanha ande, né? Então, essa dinâmica do PSOL, ela é bem participativa. Nós não nos limitamos a personalidades, nós nos atemos ao grupo, ao projeto social, ao projeto de transformação da sociedade. Essa questão de vice deu certo com o PMDB, tanto que hoje nós temos um vice que virou presidente, né? E você está até com o Fora Temer aí. Sim. Como é que você viu todo esse processo? Bom, a gente precisa deixar claro, no primeiro momento, que o PSOL nunca apoiou a Dilma. Eu, que venho dos movimentos sociais, sempre que eu fui à rua, né, a gente sempre se posicionou contra as medidas que não atendiam os interesses dos trabalhadores, né? Então, esse processo, a gente precisa deixar claro que nós somos contra a forma como ocorreu o processo de impeachment. Aí sim, uma articulação feita por baixo dos panos, uma coisa totalmente antidemocrática, sim, porque não respeita a vontade popular, mas nós precisamos lembrar que aqui em Catalão, apesar de eu estar aqui com esse adesivo de Fora Temer, né, apesar de o nosso grupo defender o Fora Temer, o PT se alia ao PMDB. O PT sobe no palanque com a de Belias, faz parte da coligação. Então, o PSOL é um partido de coerência, nós mantemos a nossa coerência. Mantemos a nossa coerência ao criticar o governo Dilma, sem dúvida, e mantemos nossa coerência agora em criticar o governo Temer e condenar o processo golpista de impeachment que esse país passou recentemente. Bom, nós temos 2 blocos, a gente vai estar trabalhando as perguntas, que são perguntas universalizadas para todos os candidatos no primeiro bloco. Eu estou inserindo alguns temas aqui exatamente para a gente diversificar um pouco, né, as perguntas, até mesmo as respostas. Como foi que você construiu essa candidatura a vice-prefeito? Bom, eu já sou militante do PSOL desde 2012, né? E a gente já vinha nesse trabalho ao longo do ano passado, do projeto do Bloco Alternativo, que foi um projeto muito bem sucedido aqui em Catalão. Um projeto que, por exemplo, foi às ruas impedir a privatização da SAI, que o governo de Jardel Ceva pretendia implantar, né? Hoje, nós, como legado, né, como fruto desse projeto do Bloco Alternativo, nós ainda temos essa empresa para lutar por ela e lutar pela melhoria dela. Desse processo político sempre surgiu essa vontade, né, de participar desse embate. Nós sabemos de toda a dificuldade que é participar de umas eleições em Catalão, no Brasil, sendo um partido de esquerda, sendo um partido com poucos recursos, que não dispõe, né, dos grandes recursos que os nossos adversários dispõem. Mas aconteceu de uma maneira bem natural. A indicação dos nomes, né, a Camila foi apontada desde o princípio como a nossa candidata a prefeita. Ela foi mãe recentemente, né? Nós não sabíamos se ela teria essa condição, né, de disputar as eleições. Então, por isso, até o anúncio da nossa candidatura, ele sofreu um atraso, né? Mas assim que a Camila realmente aceitou esse desafio gigantesco de ser mãe, de ser trabalhadora e de disputar as eleições à prefeitura, tudo se definiu de uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila. De que forma você pretende auxiliar, ajudar a Camila, caso esse projeto de vocês seja vitorioso? Bom, nós vamos estar sempre juntos, né? Como eu falei, o PSOL, mais que a personalidade, mais que a figura de Camila Campos, de Valdivino Nunes ou de qualquer um dos nossos candidatos a vereadores, nós primamos, né, pelo coletivo, pelo projeto do partido. Como eu sempre disse, um projeto de transformação da sociedade, um projeto
que não aceita cargos políticos em troca da nossa ideologia. Né? Como Camila disse aqui na entrevista que ela deu, né, na última entrevista que ela deu aqui no programa, nós não aceitamos secretarias, nós não aceitamos compras, nós não aceitamos barganha. Nós somos um partido de projeto. Diferente dos nossos adversários, nós temos um projeto para a sociedade catalana. E um projeto que contemple a classe trabalhadora, que contemple o camponês, o pessoal dos distritos de Pedra Branca, de Olhos d'Água, de Pires Belo, de Santo Antônio do Rio Verde, a comunidade dos Martírios, que historicamente foram excluídos, que historicamente foram abandonados pelas administrações. Nós pretendemos fazer um governo para os excluídos, para aquelas pessoas que nunca antes na história dessa cidade teve essa posição, teve essa condição, né, de ter acesso à educação de qualidade, à cultura. Né? Então, esse é o projeto do Pessoal para Catalão, é um projeto de transformação social. Bom, Valdivino, você está falando que o pessoal tem projeto. E as outras candidaturas, tem o quê? Os nossos adversários, eles têm a preocupação com os interesses daquelas pessoas que mantêm ele lá. Né? Como eu falei, o PMDB e o PSDB, aqui em Catalão, eles são adversários. Nós temos uma figura que se contrapõe à outra, mas nacionalmente o PSDB ocupa secretarias, né, no governo do Michel Temer. Então, como eu disse aqui, o PT compõe chapa com a de Belize aqui em Catalão. Então, o projeto de sociedade que os nossos adversários têm não é o projeto que contemple a população. Não é um projeto que contemple, por exemplo, a tarifa zero do transporte público. Uma cidade rica como Catalão, por que nunca se pensou em transporte coletivo gratuito? Transporte coletivo nessa cidade é um caos, é terrível. Você leva horas para se deslocar, nos horários de pico, você pega ônibus lotados. Essas pessoas, Návio, elas nunca precisaram pegar ônibus. Essas pessoas, quando elas andam pela cidade, elas andam em caminhonete que tem grande suspensão, elas não se preocupam com buracos. Essas pessoas, elas não dependem, né, do serviço público de saúde, até porque tem hospitais aqui. Né? Você já está elencando alguns problemas, a gente vai estar encerrando esse primeiro bloco, perguntando para você o seguinte: quais são os principais problemas de Catalão hoje? Você, como vice-prefeito, como é que você pretende ajudar a solucioná-los ou até mesmo solucioná-los? Bom, eu acho que o maior problema da cidade de Catalão é a desigualdade social. O maior problema dessa cidade é a concentração de renda. Algumas pessoas aqui têm muito, e o que sobra para o restante da população são migalhas, são salários irrisórios. Quando você compara uma função exercida por um trabalhador em Catalão e essa mesma função exercida por um trabalhador em São Paulo, esse trabalhador ele vai ganhar 2, 3 vezes mais que esse trabalhador de Catalão. Então, o que precisa ser combatido em Catalão é a desigualdade social, é a concentração de rendas. Nós temos o projeto, por exemplo, de criar o polo tecnológico e científico aqui em Catalão. Esse polo ele vai criar condições para que a nossa juventude encontre trabalhos com uma remuneração maior, que ela encontre trabalhos com uma dignidade maior, que ela se mantenha menos refém do assédio moral de empresários, que eu mesmo sofri de patrões, né? E eu tenho certeza que, de modo geral, os trabalhadores sofrem esse assédio moral. Então, o que nós precisamos é diminuir essa diferença dos ricos para os pobres, implantando o IPTU progressivo, por exemplo, onde ele cobra uma quantia maior daquelas pessoas que possuem lotes em regiões como eu vou dizer, em regiões privilegiadas, em regiões onde a especulação imobiliária é maior, né? Então, esse é o projeto do PSOL. Muito bem. Assim, então, a gente encerra esse primeiro bloco, onde estamos entrevistando os candidatos a vice-prefeito de Catalão. Hoje, estamos conversando com o candidato a vice-prefeito do PSOL, que compõe chapa com Camila Campos, disputando as eleições municipais de Catalão. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa Entrevista Especial. Eleições 2016 no Canal 17. Oferecimento Droga Mar. FM Materiais para Construção.
Estamos de volta pelo Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura e na Telecom. Obrigado você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Canal 17 Catalão. Estamos com esta série especial, onde estamos entrevistando os candidatos a vice-prefeito e a prefeito de Catalão. Nosso primeiro entrevistado, pelo sorteio que nós já realizamos alguns dias atrás, na sede da nossa operadora Ina Telecom. Primeiro convidado a ser entrevistado é o candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Valdivino Nunes está aqui comigo. Nós já tivemos o primeiro bloco, onde foram feitas as perguntas que serão feitas também para os outros candidatos. Nesse segundo bloco, perguntas variadas, de acordo com o perfil de cada candidato. Como é que está a campanha até o presente momento, Valdivino? O que você pode falar para a gente? Como é que está esse trabalho, a campanha que já foi às ruas? Como é que você tem sentido aí o povo de Catalão em relação a esse projeto que vocês colocaram para a cidade? Bom, a nossa campanha ela é bem diferente da campanha dos nossos adversários, né? Nós não vamos à rua com foguetes, com enormes carreatas, passeatas, né? A nossa campanha é uma campanha de contato com a população. Nós temos um contato direto com as pessoas nas feiras, nas ruas, e uma experiência que para a gente foi engrandecedora, assim, né? Que foi a visita aos distritos, sem entender as dimensões dessa cidade, desse município, na verdade, né? E eu citei anteriormente, né? Mas a situação de descaso que Santo Antônio do Rio Verde passa, por exemplo, né? Onde os políticos só vão lá nesse período de eleição, nesse período de angariar votos, e desarticula até a própria comunidade no sentido de eleger um vereador dali, algo que seria possível, né? Mas a nossa campanha, a aceitação que a gente tem nesses lugares, né? E até a identificação da nossa trajetória de vida com a trajetória de vida dessas pessoas que nos recebem na sua casa, né? Que nos recebem no seu trabalho, está sendo um processo para a gente transformador, está sendo um processo muito bom. E para o pessoal também, eu tenho certeza que volta o nosso pé no chão. Lembra para a gente aonde está a nossa base, lembra para a gente aonde estão os problemas dessa cidade. E essa campanha, esse processo de campanha está sendo engrandecedor para a nossa militância e para o partido como um todo. Quais as principais dificuldades? Bom, a dificuldade é financeira, né? Num primeiro momento, porque isso aí eliminaria toda outra questão burocrática, né? Os nossos adversários, eles têm advogados, eles têm assessores de imprensa, eles têm todo um aparato, uma estrutura que dão a eles a condição de simplesmente se preocuparem com a campanha. Nós não temos esse privilégio, né? Eu, Camila, Mascote, Joaquim, Dona Maria, nós mesmos precisamos produzir nossos programas de TV, nós precisamos produzir o nosso material que vai ser publicado, que vai ser impresso, né? Então, essa é uma dificuldade grande que a gente enfrenta. Mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade não pode ser comparada com um trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, né, encontra a grande dificuldade de um ônibus lotado, de não ter acesso aos serviços públicos. A nossa dificuldade é uma dificuldade mínima comparado com a dificuldade que o povo de Catalão, o povo do Brasil, de modo geral, né, encontra para se manter vivo, né, nessa sociedade tão desumana, nessa sociedade tão desigual. Agora, para a coisa andar, para o processo funcionar, não é necessário essa estrutura? Você não concorda com isso? Não, nós estamos provando que não. Mas hoje vocês, por exemplo, têm um programa de televisão só, enquanto os outros adversários têm colocado vários temas, por exemplo. Vocês estão com um programa até hoje. Como as pessoas estão absorvendo isso? Por exemplo, vocês têm muitas propostas, mas só tem um programa. Como é que as pessoas vão saber que vocês têm mais propostas? Não, como eu disse, o desafio de fazer política nesse país, né? A concepção de política é uma concepção onde o trabalhador, o pobre, a dona de casa, ele não pode estar inserido nesse meio, né? A concepção de política é algo para ser feito por um médico, é algo para ser feito por um fazendeiro, por um grande empresário, né? E nós estamos aqui provando exatamente o contrário. Enfrentamos dificuldades? Sim, enfrentamos dificuldades sérias, né? Realmente, como você apontou, nós tivemos um programa de televisão no ar, né? Nós tivemos programa de rádio também, mas nós estamos aqui com a nossa candidatura exatamente provando que é possível, provando para essa pessoa que está em casa agora assistindo a gente,
que é possível sim se meter nesse meio da política, que é possível desafiar esses poderosos, até porque, como eu disse, eles só defendem os seus próprios interesses, os interesses daqueles grupos que financiam suas campanhas. Nós não temos interesse nenhum em aceitar financiamento de grandes grupos, de grandes corporações. Por quê? Porque nós não vamos dever nada para ninguém. A nossa secretaria, as secretarias da administração do PSOL, elas serão constituídas pela vontade popular. Né? Como a secretaria, fazer isso? Como fazer sim, isso? com os movimentos sociais. Né? Nós não vamos mudar em nada da nossa atitude. Nós vamos chegar nas escolas e ali, aquelas pessoas da escola, tanto os terceirizados, tanto aquelas pessoas que trabalham desde a limpeza, desde a produção da merenda, os professores, né? Todos eles vão eleger, eles sabem quem é melhor, né? Para gerir a sua escola. E esse é o projeto do PSOL para todas as áreas, tanto para a educação, a Secretaria de Infraestrutura vai ser constituída dessa maneira, né? A Secretaria de Agricultura vai ser constituída pelos camponeses, eles é quem vão apontar qual é a pessoa que tem a capacidade de gestar esses cargos. O PSOL diferente, nós jamais vamos trazer administradores de outras cidades, nós confiamos no potencial local. E nós confiamos que, mais ainda, as pessoas que sofrem com esses problemas são as pessoas que têm condição de solucionar esses problemas. Né? Você falou sobre a questão de financiamento de campanha. Como é que uma pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, quiser fazer uma doação para as pessoas que estão nos assistindo agora, se alguém quiser fazer uma doação para o PSOL, como é que vocês lidam com esse tipo de manifestação? Bom, no nosso blog, na nossa página no Facebook, as pessoas vão encontrar a nossa conta bancária, onde elas podem ir lá depositar, né, identificar, depositar, tudo vai ser prestado conta. Nós já temos um contador que trabalha com isso e em 72 horas nós já apresentamos nossos dados, nós não temos nada a esconder de ninguém. Né? Então, essas pessoas que nos apoiam, elas podem, com esse apoio financeiro, né, que também é importante, elas podem encontrar esses dados lá para fazer esses depósitos. Agora, um outro apoio que nós encontramos, e esse apoio sim nós pedimos, é o apoio da população. Quando você vai ali na farmácia, comente a candidatura de Camila Campos. Quando você vai ali no açougue, comente a candidatura do PSOL. Esse apoio é o que nós precisamos, porque realmente, se nós formos tentar comparar financeiramente a nossa candidatura com a candidatura dos nossos adversários, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eles têm muitos recursos e nós não. Então, nós contamos com um apoio mais que o apoio financeiro. Nós contamos com um apoio geral da população. Nós pedimos que a população abrace a nossa candidatura, que se identifique com a nossa candidatura e que nos ajude nas ruas, no trabalho, nas escolas, que ajude a constituir essa candidatura realmente popular. Valdivino, o PSOL é conhecido como aquele partido lá da universidade, os radicais. No dia a dia, você tem algum tipo de manifestação também nesse sentido? Onde é que está a radicalidade do PSOL? A radicalidade do PSOL está em defender os pobres. Isso é radicalizar. Isso é radicalizar, porque no nosso meio, apenas os interesses dos poderosos são defendidos. A radicalidade do PSOL está em impedir que a Constituição seja cumprida, que se descentralize o serviço de saúde, por exemplo. Hoje, se você quer um dentista, você tem que ir no posto tal, no centro da cidade. Não, precisamos garantir tratamento odontológico em todos os bairros, em todos os distritos, em todas as comunidades. Precisamos garantir que o serviço da prefeitura chegue a todos os lugares. Esse é o projeto do PSOL. Bom, pelo que você está falando, então, é o ideal socialista, então. Esse é o ideal de vocês, é o que vocês propõem. Agora, diante do que está acontecendo, principalmente com Cuba, agora estreitando relações com os Estados Unidos, isso ainda hoje é viável em pleno 2016? Não, viu? O socialismo, a direita e a esquerda, muitas vezes, quando esses termos chegam para a população, né, a população ela não consegue distinguir, diferenciar esses termos. Né? Até porque o projeto de educação das elites é garantir que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento. Mas quando você fala do problema de saúde para essas pessoas, elas sabem exatamente do que se trata.
Quando você fala do problema do transporte público, né, da falta de participação, quando você fala dos problemas diários que essas pessoas enfrentam, elas sabem exatamente do que se trata. Bom, você quer saber o que é o socialismo? O socialismo é isso. O socialismo é não defender os poderosos. O socialismo é defender um projeto de sociedade voltada para a classe trabalhadora, para os camponeses. É respeitar a inteligência e respeitar as culturas locais. Esse é o projeto de socialismo que o pessoal defende. Esse é o projeto que nós sempre defendemos, que vamos continuar defendendo. Um projeto voltado para a comunidade, um projeto voltado para os problemas da sociedade e para a solução desses problemas. Porque apontar problema também é fácil, mas o pessoal aponta soluções para esses problemas. Última pergunta, última colocação da minha parte como entrevistador aqui no programa Entrevista Especial. Valdivino, agora você vai olhar para aquela câmera e vai se sentir o político mais livre do mundo e vai falar o que você quiser, para quem você quiser. Fique à vontade, esse espaço final aqui é seu. Bom, primeiramente, seria uma injustiça se eu não fizesse o agradecimento à nossa militância, né? Meu nome, o nome de Camila, dos nossos candidatos a vereadores, nossa foto, nós aparecemos na televisão, estamos aqui, todos nos conhecem. Mas existem pessoas que elas não vêm aqui, né? Elas não estão aqui deste lado da câmera, né? E a essas pessoas nós precisamos agradecer profundamente, a militância do PSOL. Depois, eu quero dizer para a população de Catalão, né, que reflita exatamente sobre tudo isso que eu disse aqui, sobre tudo isso que Camila dirá aqui, né, quando for entrevistada aqui, sobre essa diferença que existe entre a nossa candidatura e as outras candidaturas. Nós esperamos que a população se sinta de fato representada por nossa candidatura e que abrace essa candidatura, que leve essa candidatura, como eu disse, para as escolas, para as ruas, para o trabalho, porque sim, né, nós podemos derrotar esse sistema eleitoral que só pensa nos poderosos e talvez nós não façamos isso agora, nesse ano, mas nós vamos fazer com a construção da população e é para essa população que eu quero me dirigir e pedir o apoio para a candidatura do PSOL, para a candidatura de Camila Campos e dos nossos candidatos a vereadores e vereadora. E assim, então, a gente encerra essa primeira entrevista especial com o candidato Valdivino Nunes, do PSOL. Ficamos por aqui. Te lembro que as próximas entrevistas serão Luciano Tampa, que compõe chapa com o Jardel Seba, e vamos encerrar essa primeira rodada com o Dr. João Seba, que compõe chapa com Adib Elias. Tudo isso programado para esta semana. E assim, nós vamos construindo, né, esse sonho de fazer televisão aqui na cidade de Catalão. Mais do que isso, esse compromisso sério de trazer a informação séria, verdadeira, honesta, né, da forma que você sempre já nos acompanhou e vem vendo, vem assistindo a nossa programação. Hoje, com certeza, foi importante a presença do Valdivino, você pôde conhecer um pouco mais sobre, né, a vida dele, o que ele pensa. E assim será com todos os candidatos a vice e também os candidatos a prefeito. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa Entrevista Especial.